Vou lhes contar uma história que aconteceu comigo, com o meu finado vô e o meu pai. Na época, o meu pai tinha acabado de comprar uma chácara e chamou o meu vô para que lhe desse a opinião dele. O meu vô era um homem muito de religião. Me lembro que assim que ele chegou na sua picape rural, perguntou ao meu pai: "Você orou antes de comprar a propriedade?" Meu pai balançou a cabeça e disse que não, mas que não podia perder a oportunidade, pois estava muito barato. O meu vô deu uma bronca nele e nós seguimos. A chácara é muito bonita. O meu vô somente elogiou, dizendo que parecia ter sido uma ótima compra. Mas o meu vô estava errado. Mal sabia que aquela chácara seria o início de muitas dores de cabeça. Bem no fundo da propriedade, uma casa de madeira, aonde o antigo dono guardava ferramentas. E tinha algumas ferramentas antigas guardadas lá. Mas junto com as ferramentas, tinha algo estranho. Algo que, quando meu vô viu, repreendeu na hora e falou para o meu pai desfazer o negócio. Na hora que ele viu, meu pai disse que não tinha como desfazer o negócio e os dois começaram a discutir. Meu pai falando que o meu avô era muito religioso, que não tinha nada a ver, que ele não era envolvido com aquelas coisas que estavam dentro da casa. Então, não era problema dele. E o meu avô tentando explicar que o mundo espiritual era diferente, que se tinha uma maldição na terra, não iria prestar. Mas mesmo assim, o meu pai não deu ouvido. E eu, vendo os dois discutindo de uma forma saudável, o meu pai tentando explicar ao meu avô e meu avô tentando colocar juízo no meu pai. Enquanto eles discutiam, eu fui lá dentro da casa para ver o que era. Quando olhei, tinha como se fosse uma espécie de ritual. Havia uma espécie de espantalho de palha, que hoje em dia as pessoas dizem como zanguebeto, só que era bem menor, não cabia um ser humano ali dentro. E do lado, uma bela bola de futebol. Eu olhei aquilo, achei muito estranho, mas não senti nada. Não senti nenhum arrepio, nenhum medo, pelo contrário. Eu só queria pegar aquela bola de futebol, pois era novinha e muito bonita. Então, disfarçadamente, fui chutando ela para um canto. Eu sabia que o meu avô ia dar um jeito de queimar aquela casa inteira, ou queimar tudo que estava ali dentro. Então, disfarçadamente, tirei a bola de lá de dentro daquela casa e joguei no meio da mata. Assim que os dois acabaram de discutir, eu estava certo. O meu avô ia dar um jeito de sumir com tudo que estava ali. Falou para mim não tocar em nada, absolutamente nada que estava ali dentro. Ele repetiu várias vezes aquilo e me perguntou se eu tinha pego algo. E eu disse que não com a cabeça. Então nós voltamos e o meu avô veio dando bronca no meu pai até nós chegarmos no carro. Assim que chegamos no nosso carro, o meu avô se despediu dizendo que amanhã ele iria voltar, que era para o meu pai estar lá também. E o meu pai entrou dentro do carro reclamando, dizendo que o meu avô era um fanático religioso. Mas o meu pai tinha respeito e ainda obedecia. Então, no dia seguinte, estávamos nós três de novo. E eu só de olho na bola de futebol. Eu sabia onde ela estava somente esperando uma distração. O momento certo seria quando o meu avô estivesse tacando fogo nas coisas, pois o meu pai e ele estariam atentos, vendo as coisas queimando. Enquanto isso, eu jogava a bola no porta-mala do carro. E assim que eles começaram a fazer isso, eu coloquei o meu plano em prática. Com a distração do meu avô e do meu pai, peguei a bola de futebol e coloquei no porta-mala. Em seguida, fiquei ao lado deles, vendo o boneco de palha se queimar, vendo tudo que estava ali dentro sendo queimado. E a gente sentiu algo muito estranho. Foi um cheiro de podre que se levantou, que não tinha explicação. O meu avô logo começou a fazer as suas orações. Meu pai achou aquilo estranho também, pois o cheiro era insuportável. Mas mesmo assim,
não deu bola. Então, voltamos para casa. O meu avô naquele dia jantou em casa e eu estava louco para pegar a bola de futebol. Meu avô falou muito sobre religião, sobre coisas espirituais, mas todos ali ouviam, mais por respeito a ele do que interesse. Assim que o meu avô se levantou, se despediu da minha mãe, do meu pai e de mim, eu não via a hora de pegar aquela bola. Eu sabia que, se o meu avô visse a bola, ele ia dar um jeito de sumir com ela, pois eu acho que ele viu aquela bola, pois por um segundo, enquanto estava queimando tudo, ele falou que estava faltando algo que ele tinha visto, mas não se lembrava muito bem. Assim que o meu avô saiu, meu pai foi se sentar no sofá e eu fui até o carro. Peguei aquela bola de futebol e fiquei brincando ali na área. Meu pai e minha mãe não perceberam nada. E as horas passaram, já estava meio que tarde e nós fomos dormir. Naquela noite não aconteceu nada de estranho, a não ser um pesadelo que eu tive. No meu pesadelo, aquele boneco de palha se mexia sozinho, igual a esses que a gente vê na internet hoje em dia. Só que tenho que lembrar novamente que era bem pequeno o boneco de palha. O dia nasceu e eu fui brincar com a minha bola. Brinquei o dia todo. O meu pai chegou a perguntar de onde eu tinha tirado aquela bola. Inventei uma história qualquer para ele e ele não deu muita atenção. E as coisas já começaram a dar os primeiros sinais de que estavam erradas. Me lembro que eu estava chutando a bola na parede não com muita força. E de algum jeito muito estranho, aquela bola foi parar na cozinha de casa pela janela, derrubando toda a comida que minha mãe havia feito e queimando a perna dela. Ela ficou muito brava comigo, me xingou, ficou muito estressada. E eu tentei explicar que não foi por querer, que eu nem tinha direcionado a bola, mas não adiantou. Ela brigou e me xingou e ficou com muita raiva de mim. Ela nunca tinha ficado assim comigo. E eu vi que ela tinha se machucado e ela não queria nem conversar comigo. Contou ao meu pai, que brigou comigo também. Discutiu feio comigo. Me maltratou. Eu nunca vi ele olhando para mim daquele jeito. Parecia que de alguma forma, alguma raiva que ele tinha foi despertada. Até lá, eu ainda não acreditando em coisas estranhas. Só fiquei pensando como aquela bola foi parar lá. Será que foi o vento? E não joguei mais bola naquele dia. Guardei ela. Mas as coisas começaram a continuar estranhas. Enquanto eu estava lá fora, com a bola guardada em meu quarto, a janela foi quebrada. E quando meu pai foi correndo ver, a bola estava entre a janela, tipo presa, como se eu tivesse chutado e ela não tivesse atravessado por inteiro, enroscado no vidro. Meu pai me chamou imediatamente e quase arrancou a minha orelha, brigando comigo e apontando o dedo, dizendo que eu não tinha cabeça, que eu era um imprestável, e falou um monte de coisa. Junto com ele veio a minha mãe, que já estava com raiva de mim e começou a falar. Meu pai ficou com tanta raiva que pegou a sua faca e rasgou a bola. Eu falei para ele que não tinha sido eu e não adiantava. Ele falou para mim catar todo o caco de vidro e que de alguma forma ia dar um jeito de pagar aquele vidro. Então eu, chorando, pois o meu pai tinha me machucado, comecei a catar os caquinhos de vidro e o que tinha sobrado da bola. Havia muito caco de vidro ali. Eu estava tomando muito cuidado para não me cortar. Mas de alguma forma estranha, eu me cortei. Me cortei muito fundo. Eu vi que tinha algo estranho acontecendo. Eu não sabia explicar, não sabia o que dizer, mas tinha algo estranho acontecendo. Contei para minha mãe que havia me cortado. E ela, com um olhar muito sinistro, disse que não se importava. Aquela não era minha mãe. A minha mãe não agia assim. Aí eu comecei a ligar as coisas. Será que realmente tinha algum mal dentro daquela casinha e eu trouxe junto com esta bola?
Peguei aquela bola e joguei ela no lixo junto com os caquinhos de vidro, ainda sangrando muito. Eu mesmo fiz um curativo para mim. Não ficou muito bom, mas era o que eu tinha naquela hora. Fiquei a pensar muito no que havia acontecido e a noite estava chegando. A minha mãe estava transformada e o meu pai também. Os dois começaram a brigar de um jeito muito feio. Copos foram lançados, agressões um contra o outro. Era uma briga de ódio entre os dois. E sobrou para mim. E eu só ficava pensando, será que realmente veio alguma coisa junto com aquela bola? E eu no meu quarto. E as coisas começaram a piorar. A briga entre os dois, as luzes começaram a piscar. Havia algo ali dentro. Havia algum espírito maligno ali. E eu fiquei muito, muito assustado, pois as luzes piscavam sem explicação. O ar dentro de casa começou a ficar gelado. E eu sabia que tinha algo de estranho. E eu sabia que eu tinha trazido para dentro de casa alguma espécie de maldição. E quando eu fui olhar no lixo para tentar entender, ver aquela bola se tinha algum símbolo, algo assim, a bola já não estava mais ali. Procurei por ela, perguntei ao meu pai, que não me respondia, e olhei para minha mãe. Lá estava ela, no quarto, costurando algo. Mãe, você viu a minha bola? E ela disse, essa daqui. E ela estava costurando a bola e enchendo ela com alguma coisa. Não era com ar. Falei para minha mãe, larga esta bola, mãe. Joga ela fora. Tenho certeza que é ela que está fazendo todo mundo brigar. E quando olhei, a minha mãe estava preenchendo a bola com carne. Toda a carne que estava dentro da geladeira de frango, boi, carne moída, ela estava enfiando dentro daquela bola e costurando. Eu fiquei paralisado vendo aquilo. Não estava entendendo, estava achando aquilo uma loucura. O meu pai já não respondia mais. Eu comecei a lembrar do meu avô. Naquela época nós tínhamos telefone de linha. Fui correndo até a sala e liguei para o meu avô, pegando o seu número no papel que ficava anotado. Liguei para o meu avô e contei o que estava acontecendo dentro de casa. E falei para ele que tinha trazido uma bola que estava dentro daquela casinha de ferramentas. Ele me excomungou pelo telefone. Falou um monte para mim e falou que estava indo estar em casa. Falei para que ele tivesse pressa, pois o meu pai e minha mãe não estavam nada bem. Eles estavam agindo muito estranho. E o meu avô era dono de uma grande sabedoria. Não demorou muito, aproximadamente uns 15, 20 minutos. Meu avô havia chegado, junto com um homem. Assim que o meu avô chegou, brigou comigo novamente e falou que eu não tinha responsabilidade. O que eu tinha feito era muito perigoso, que com essas coisas não se brinca e nem se desobedece. Eu só balancei a cabeça, pois já estava com o braço cortado, já estava assustado. Meu pai e minha mãe tinham brigado e aquela cena da minha mãe colocando carne dentro de uma bola de futebol tinha me perturbado muito. Simplesmente eu fiquei quieto e ouvi tudo o que ele tinha que falar. O outro homem só balançava a cabeça. A minha mãe e meu pai nem ligaram que ele tinha chego. Então, foi quando eles foram na direção do meu pai e da minha mãe que eu vi que as coisas estavam feias. O rosto do meu pai estava todo deformado e da minha mãe também. Os dois estavam com a mão para trás, tudo torto. Estavam parecendo outras pessoas. Meu avô disse que algo havia possuído eles. O homem que estava com meu avô era uma espécie de pastor ou padre, não me lembro bem. Se era padre, não usava aquela roupa de padre. Então, eles começaram como se fossem algumas orações bem fortes dentro de casa. E novamente as luzes começaram a piscar. O ar ficou muito gelado. E eles tiveram uma grande batalha espiritual ali. O meu avô
ficou orando, orando, o homem também, e eu fiquei vendo aquilo. O meu avô me falou: se você não vai ajudar a orar, vai para dentro do carro do seu avô, pois aqui você tem grande chance de ser mais uma vítima. Então, eu, com morrendo de medo, obedeci o meu avô e fui para dentro do carro dele. Enquanto isso, eu vi as luzes da casa piscando. Dava para se ouvir os gritos e as orações. Até que, no poste lá fora, começou a piscar, lá de longe. Parecia que algo vinha, pois o último poste lá de longe acendia e apagava, em seguida o outro, em seguida o outro, em seguida o outro, e vindo da direção da casa dos meus pais. Assim que o último poste apagou e acendeu, um grande grito dentro da casa. A minha mãe gritando, o meu pai gritando, e as orações continuaram. Me lembro que até eu comecei a orar dentro do carro morrendo de medo, pois aquilo não era normal o que estava acontecendo ali. E depois de muitas horas, já quase o sol amanhecendo, e eu ali vibrado, olhando, tentando entender com medo de descer do carro, vi o meu avô saindo junto com aquele cara, e o meu pai e minha mãe. O meu avô deu sinal para que eu viesse, então abri a porta e fui. O meu avô novamente brigou comigo. O meu pai e minha mãe não entenderam o que estava acontecendo. Então o meu avô me explicou para o meu pai e para minha mãe, que de alguma forma, eu trazendo aquela bola para dentro de casa, que estava consagrada a algum demônio muito antigo, ele tomou posse da minha mãe e do meu pai, os possuindo. E assim, tudo aquilo que eu presenciei aconteceu. Pedi desculpas. O homem também que estava com o meu avô me explicou certas coisas. Demorou muito, mas muito tempo para que as coisas lá em casa se normalizassem. A gente não dormia direito, estávamos dormindo todo mundo junto, com muito medo. O meu avô tinha que vir em casa quase todos os dias, fazer orações e mais orações. De vez em quando eu via uma luz do poste acendendo e apagando, e eu tinha muito medo. Até que o tempo foi passando e eu fui aprendendo, fui buscando e tendo mais interesse sobre as coisas sobrenaturais. O meu avô veio a falecer e hoje o meu pai também já é meio que de idade. O ano desse acontecimento foi em 1986. Depois desse tempo, dessa experiência, eu busquei bastante as coisas espirituais. Frequento muito a igreja. E por isso que eu disse a vocês no começo da história que o boneco que ali estava era como se fosse aqueles zanguebetos que são vistos em vídeos na África. Eu não sei quem era o dono daquela propriedade antes do meu pai, nem o meu pai sabia quem era, mas aquela pessoa mexia com algo muito poderoso e antigo, que a maioria das pessoas de hoje em dia não acreditam. Estão muito ocupadas com a correria, acham que é efeito especial ou algo assim, mas somente quem teve uma experiência sobrenatural real e verdadeira sabe que essas coisas estranhas acontecem, sabe que essas entidades são tão reais quanto a gente. Então fica um pequeno alerta. Tome muito cuidado ao mexer em algo que foi consagrado a alguma coisa que você não conhece.